Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Preparados para a penúltima aula de geografia, aula gravada? Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos terminar o capítulo que fala... O capítulo, na verdade, não, nós vamos terminar a parte que fala sobre a região norte do Brasil, que fala sobre a Amazônia, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho melhor quais são as atividades econômicas, como as pessoas da região norte do Brasil vivem, entre outras coisas, correto? Então, já pega a sua apostila, já deixa ela aí do lado, já deixa seu material pronto para você ir resolvendo as atividades junto comigo, beleza? Então, hoje nós vamos fazer da página 165 até a página 181. Professor, é bastante coisa, né? É, pessoal, é a última fronteira do Brasil. Então, hoje, se prepara que a gente tem bastante coisa para resolver juntos, beleza? Então, vamos lá. A nossa rotina de sempre, da página 165 a 179, é onde a gente vai fazer uma leitura um pouquinho mais aprofundada, e depois as atividades, conforme a gente está vendo aqui, da página 168 a 184, então tem bastante coisa para resolver. Vamos lá? A última fronteira do Brasil. Galera, é interessante para falar porque a última fronteira do Brasil é aquela que acaba... Galera, a gente fala última fronteira do Brasil, é porque a região norte do nosso país foi a última região do Brasil a ser ocupada e a ser explorada economicamente. Traduzindo de uma forma bem simples, é a última região do Brasil que nós passamos a conhecer melhor. Por quê, pessoal? Porque além de ser uma área bem distante do litoral brasileiro, também é uma área formada por muitas matas e florestas, o que dificulta, de certa forma, o acesso até a região, sem contar também nos inúmeros rios que tem por lá, e de carro você não consegue ir de um lugar até o outro. Então, última fronteira do Brasil faz referência a isso que a gente está falando. E aí, pessoal, a gente vai conhecer um pouco melhor também hoje, além das fronteiras, também a questão da economia, da tradição dos povos da floresta, as modernas indústrias de Manaus e Belém. Galera, quando a gente fala aqui povos da floresta, não é povo que mora no meio da floresta não, tá? Povos da floresta foi um apelido dado por um ambientalista, um seringueiro, a gente vai falar dele na aula, chamado Chico Mendes, que atribuía às pessoas que dependiam da floresta para viver, tinham o apelido de povos da floresta. Então todo mundo que depende da floresta, índio, o ribeirinho, o pescador, o seringueiro, então todo mundo que depende da floresta é chamado de povos da floresta. Vamos conhecer um pouquinho melhor? A vida dos povos da floresta. Galera, tá aqui, ó. Os povos da floresta são, isso é importante, já vai grifando aí, os indígenas, os seringueiros, os castanheiros, os pequenos agricultores que vivem na região há muitas gerações. Agora olha o que ele vai falar aqui, ó. Em vários aspectos, principalmente no que se refere às atividades econômicas, é o que eu falei para vocês, aqueles que dependem da floresta, eles vivem como seus antepassados. E aí eles caçam, pescam, plantam milho, mandioca para fazer a farinha, coletam a borracha, lembrando que a gente falou na última aula que a seringueira é uma árvore típica do Brasil, castanhas e frutas, fabricam cestos, redes, potes de argila para guardar alimentos, entre outras coisas. Aqui nós temos imagens, né, dos povos da floresta, o índio, nós temos os pescadores também, e aqui algumas imagens da nossa querida e linda Amazônia. Pessoal, presta bem atenção nessa residência aqui. É uma casa feita de madeira, essa imagem da direita aqui é o interior da casa, e se você observar bem, tem poucos pertences. Então, os povos da floresta são aquelas pessoas que vivem, dependem da atividade econômica que a floresta oferece, e eles não têm muitos pertences, não. Geralmente eles vão ter utensílios domésticos, roupas, utensílios para tomar banho, para o dia a dia nada mais do que isso. Então vocês estão vendo aqui, muitas vezes não tem televisão, porque não tem energia elétrica, às vezes tem um rádio, a pilha, né, que pega rádio por satélite para poder ouvir uma música, mas é isso que eles têm. Ah, professor, mas que vida ruim que eles levam. Galera, para aquilo que eles precisam, eu acho que isso aqui para eles é o paraíso, não precisa muito mais do que isso para viver onde eles vivem, não. E aí tem uma coisa importante, você está notando que a casa ali na esquerda, ela está sobre o rio, e essa casa sobre o rio, ela na verdade tem o nome de palafita. E por que ela é construída sobre o rio? Galera, porque quando você constrói a casa sobre o rio, você dificulta o ataque de animais selvagens terrestres, como por exemplo onças, né, que podem adentrar as casas e atacar as pessoas. Então, de certa forma, a casa acaba ficando protegida. Sem contar, pessoal, é que não tem rede de esgoto, né? Então, toda a água que é utilizada na casa para lavar as mãos, para tomar o banho, já vai direto para o rio.
Então tudo depende da água do rio para esse caso. Então é por isso que a casa é construída dessa forma. Aqui nós temos uma imagem importante também, que é uma atividade econômica importante também para a região norte do Brasil, é que pelo fato deles morarem mais distantes dos grandes centros urbanos, tem muitas pessoas que moram no interior do estado do Amazonas e do Pará, por exemplo, do Acre, que são áreas mais afastadas. Então, como eles têm uma dificuldade muito grande de acesso a médicos, eles acabam utilizando bastante as ervas medicinais, que são conhecimentos passados pelos antepassados e principalmente pelos povos indígenas. Então, lá na região norte do Brasil, estado do Pará, talvez Manaus e Belém são cidades que têm esses comércios aqui, e eles acabam utilizando essas ervas para tratamentos, conhecimento popular. Aqui, que importante, para facilitar o deslocamento, a população que vive na floresta utiliza os inúmeros rios. Então, as estradas da região, boa parte, são os rios. Então, a maior parte dos acessos de transporte e do deslocamento de um lugar para o outro acabam sendo feitos através de barcos. E aí, olha que importante, os rios fornecem água para beber, para cozinhar, para pescar, para limpar os peixes, claro, lavar as roupas, lavar os utensílios domésticos, tomar banho. As crianças, o local de divertimento das crianças é o rio, né? Brinca no rio, nada no rio, e isso tudo faz parte do lazer e da infância. Então, basicamente todo mundo que mora na beira do rio, que são os ribeirinhos, sabem nadar muito bem, conhecem muito bem. Pessoal, é importante falar, né, é que rio geralmente é perigoso. Só que se você conhecer muito bem, o perigo acaba se tornando menor. E aí ele vai falar pra gente que além dos rios, a terra também tem seu papel. Olha aqui, ó. Quando termina o período das chuvas e as águas baixam, os ribeirinhos aproveitam o adubo natural depositado nas margens e utilizam para cultivar mandioca e milho. E olha que importante, apesar da importância da região, porém, os rios estão ameaçados pelos efeitos do crescimento populacional, pela poluição e os peixes pela pesca predatória. Galera, é importante a gente falar que é o seguinte, quem mora na parte assim, ao redor da floresta, que são os povos da floresta, os seringueiros, os pescadores, etc., eles têm uma necessidade muito grande da floresta. Então eles não precisam de uma área pequena, eles acabam precisando de uma área muito grande. E ao precisar dessa área muito grande, eles não podem ter desmatamento. Por quê? Porque à medida que a floresta vai diminuindo de tamanho, aquilo que fornece para eles como atividade para o dia a dia vai se perdendo. Então a floresta é extremamente importante, então eles precisam de vastas áreas. Porém tem uma coisa interessante, quando a água dos rios abaixam, no período de menor chuva, que vai ali mais ou menos de julho até setembro, que as chuvas diminuem, o volume dos rios diminui um pouco também e eles aproveitam para plantar aquilo que eles vão consumir no dia a dia, né? Como, por exemplo, a mandioca e o milho. Galera, olha que interessante, curiosidade. Os índios, quando o Brasil foi descoberto, eles não conheciam muito bem a agricultura. O máximo que eles conseguiam plantar e disseminar era a mandioca e o milho. Tanto é que os portugueses não passaram fome quando eles vieram para o Brasil por causa da mandioca. Os índios fazem a farinha, né? Que é a tal da farinha de beiju, e isso acaba entrando no dia a dia, né? Farinha e peixe, base alimentar da alimentação dos povos ribeirinhos. Aqui nós temos algumas atividades, eu vou fazer junto com vocês, super fáceis. As fotos a seguir mostram diversas atividades feitas pelos ribeirinhos na região norte. Observe e produza uma legenda para cada uma delas. Se vocês observarem bem, é uma mulher fazendo um trançado de bambu, né? Popularmente conhecido no Brasil como balaio. E o que ela está fazendo? Ó, tá trançando cestos. Galera, é uma atividade econômica importante. Pega o bambu e aí vai separando ele em pequenas tirinhas e aí faz um trançado. Dá para fazer cesto, dá para fazer chapéu, um monte de coisas. Essa imagem aqui, vocês já conhecem ela, né? Ele está coletando as castanhas. Olha o tamanho que é a castanha e aí tem que quebrar, ela é bastante dura. Se você observar, ele está com o facão na mão para poder vender. Lembrando, pessoal, que esse produto aqui, ó, a castanha do Brasil ou castanha do Pará, né, como os paraenses gostam de chamar, é um produto super valorizado e caríssimo nos Estados Unidos. Essa imagem não precisa de muita explicação, é um homem pescando, se você observar na calça dele, tem um logotipo do estado do Amazonas, então provavelmente é no estado do Amazonas, e essa pesca serve tanto para ele se alimentar, como também para vender nos mercados. Essa imagem é uma atividade que os índios já fazem há milhares de anos, que é a farinha de mandioca, né? Coleta a mandioca, passa ela no ralador,
e aí coloca nesse tacho com bastante fogo, e aí vai mexendo com um rodinho ali de madeira, né, até virar farinha, até desidratar a mandioca. Essa outra imagem aqui é o ribeirinho trabalhando na roça, e ele está coletando o quê? Justamente a mandioca. A gente viu lá, né, que eles plantam principalmente mandioca e milho. Essa imagem aqui, eu não sei se vocês já tinham visto, é a imagem de um ribeirinho construindo uma canoa. Você pega um pedaço de madeira, uma tora de madeira bem grande, e eles vão trabalhando ela até formar uma canoa. Se vocês observarem lá ao fundo, nós temos algumas canoas prontas, eles fazem tanto para uso próprio, como também para vender. Agora, olha a pergunta. De acordo com o que você estudou, não só nessa aula, mas nas aulas anteriores, qual a importância dos rios? Galera, os rios são importantes, aí você já está com a sua apostila, já vai respondendo, né? Principal fonte de alimento e água, claro, os peixes, né? Os adultos pescam, lavam roupa, louça, tomam banho. E aí, quando a água baixa, o que eles fazem? Eles plantam a mandioca, plantam milho. Os rios são as estradas da região. Poxa vida, então os rios têm uma infinidade de funções. Cite 2 problemas envolvendo os rios da região norte. Galera, vocês podem colocar vários. Nós separamos 2. Olha aqui. Eles estão ameaçados pelo crescimento populacional, pela poluição e pela pesca predatória. Na verdade, nós colocamos 3, mas elas todas estão relacionadas. Por quê, galera? À medida que as cidades vão crescendo, maior quantidade de lixo e esgoto urbano também é produzido. E para onde vai esse lixo e esgoto? Geralmente eles vão para os rios. E eles acabam poluindo tudo, né? Tem outros exemplos também, como por exemplo o mercúrio, que a gente já viu nas aulas do Centro-Oeste, enfim, tem bastante coisa. Agora vamos conhecer um pouco melhor os povos indígenas da região. Galera, ele começa essa parte da apostila falando que a região norte é conhecida como um vazio populacional, quase desabitada. Essa história de chamar de vazio populacional, ela vem desde lá dos anos 60. Por quê? Porque no período do governo militar eles queriam ocupar a Amazônia para ter o desenvolvimento econômico. Vocês lembram disso da última aula? E para ocupar, precisava ter um discurso de que não tinha nada lá, de que não tinha ninguém. E aí começa a questão de chamar de vazio populacional. Realmente, turma, na região norte do Brasil tem poucos habitantes por quilômetro quadrado, mas os 7 estados da região norte do Brasil têm um pouco, mais ou menos, né, em torno de 15 a 16 milhões de habitantes. Não é pouca gente, então tem bastante gente lá sim. Só que olha o que ele fala aqui, ó. Apesar de ser a segunda região brasileira com menos habitantes, a região com menos habitantes do Brasil é a Centro-Oeste, e ter a menor densidade demográfica, ou seja, poucas pessoas por quilômetro quadrado. Aqui tem a imagem de uma Índia, né? De uma tribo multiétnica, Desano e Tucano. Rapidamente explicando, tribo multiétnica são várias tribos que vivem juntas. Ou seja, eles acabam juntando as tribos para trabalhar, para ter o dia a dia, para o modo de vida. Então eles acabam juntando 2 tribos diferentes. Não é muito comum não, mas existem algumas no Brasil. Nessa parte aqui, ele vai falar basicamente um pouco dos povos da floresta. Ele vai falar assim pra gente, ó, o modo de vida dessa população e suas fontes de subsistência também exigem grandes extensões de florestas virgens, que a gente já viu lá atrás, quando a gente respondeu a pergunta, de onde retiram tudo aquilo que necessitam para sobreviver. E aí, pesca, caça, coleta, constrói moradias, planta mandioca, extrai o mel, caça, pesca, isso tudo, pessoal, é importante porque é repartido entre todos. Ele vai falar aqui que os índios, ó, são hábeis artesãos, eles sabem fazer artesanato muito bem, sabem trabalhar argila, sabem fazer cestos, coberturas de casas com folhas naturais, peneiras, esteiras, chapéus, colares, pulseiras, cocares e abanos. Usando a madeira, produzem canoas, remos, bancos, moedores de cana, prensas para massa de mandioca, entre outros instrumentos de trabalho. Então, galera, índio trabalha também. Como é que funciona? Tem a comunidade indígena, uma turma fica responsável pela pesca, outra turma pela manutenção da aldeia, outros plantam, trabalham agricultura. Hoje, os índios também criam pequenos animais, e essa produção toda na tribo é dividida entre todos, né? Então, eles trabalham em comunidade. Isso é importante. Aqui nós temos imagens de uma indígena, né, com um cesto, muito provavelmente coletando, trabalhando a coleta, coletando castanha, entre outras coisas. E aqui tem a imagem de um índio Yanomami caçando.
Galera, essa tribo aqui, ó, é a maior tribo brasileira, tá? A tribo dos Yanomamis. Existem cerca de 26 a 30 mil índios que moram nessa aldeia, tá? Ou nessa tribo, né? Tribo não é uma palavra muito legal para chamar, não. É importante falar deles, pessoal, porque são 30 mil pessoas. Ou seja, a quantidade de pessoas que vivem, que são de origem Yanomami, é muito maior que muita cidade pelo Brasil afora. Atividade 2. Assim como os povos da floresta, os indígenas necessitam de várias extensões de terras. Por que que eles necessitam? Já vai anotando aí. Eles necessitam porque para encontrar os materiais necessários para fabricar os cestos, eles tiram de onde? Da floresta. Produtos da coleta, como o açaí, a borracha, que a gente estudou bastante na última aula, castanha, mel e frutas, e animais para caça e pesca, é necessário uma grande área de mata. Ou seja, se você precisar tirar alguma coisa da floresta, você precisa de uma grande área. Principalmente, turma, para caça. A partir do que você estudou sobre o modo de vida dos povos da floresta, responda como a manutenção de suas terras pode auxiliar a preservação da natureza. Olha a resposta. Para conseguir o que necessitam para viver, precisam da floresta preservada. Eles desmatam o mínimo necessário para atender suas necessidades básicas e fazerem pequenas roças. Caçam só o que vão comer, consumir na própria refeição e coletam o que necessitam. Galera, índio não tem geladeira, né? Então como é que ele faz para armazenar a carne? Armazena. Todos os dias sai para caçar, todos os dias pesca, e aí essa pesca já é consumida imediatamente. Vocês perceberam? Não destrói a floresta, só come aquilo que precisa, só mata o animal que precisa para a própria alimentação. Então, não tem aquela coisa de desperdício, de consumir por consumir. Essa atividade do texto 2, ela é importante. Acompanhe comigo a leitura. Com a chegada de milhões de imigrantes, muitos grupos indígenas passaram a querer conhecer e usar tecnologias como o telefone celular e o computador, com o objetivo de integrar essa sociedade não indígena de forma mais igualitária. Saber quem é o migrante, defender suas terras de invasores e denunciar os massacres sofridos por muitos povos e o desmatamento das florestas. As tecnologias têm contribuído para melhorar a comunicação entre as tribos do Brasil e mesmo com outros grupos indígenas do exterior, possibilitando trocas de experiência, promoção de eventos, jogos de integração e até reuniões online. Aí vem a pergunta: você acha que ao usar tecnologias modernas, os povos indígenas deixam de ser indígenas? Então, porque um índio usa bermuda e camiseta, ele usa celular, computador, ele tem uma TV lá na tribo onde ele mora, ele deixa de ser índio por isso? Ou se o índio não mora na aldeia, ele mora na cidade, ele deixa de ser índio? Pessoal, eles não deixam de ser indígenas. Eles podem usar elementos de nossa cultura e continuar a sentir-se e considerar indígena. Pessoal, isso é importante porque a gente está falando de etnia. Você é o que você considera ser, não por aquilo que você tem. Isso é importante de falar. E agora a segunda parte, que é interessante porque vocês não vivem sem tecnologia, eu também não vivo hoje sem tecnologia. Será que os índios devem viver sem? Como a tecnologia pode ajudar grupos indígenas a preservar suas terras e a cultura? Olha que importante. Com a tecnologia, eles podem denunciar massacres, que são assassinatos de grande quantidade de pessoas, eles podem denunciar desmatamentos, invasões de terras e aldeias. Eles estão usando a tecnologia moderna para preservar sua cultura. Ou seja, eles estão usando a tecnologia a seu favor. Professor, nossa, professor, é muito rápido, é muita coisa para escrever, não está dando tempo. Pode ir pausando o vídeo e não esqueça que depois da aula você vai receber esses slides com essas respostas, mas acompanhe aí e já vai anotando aquilo que você for conseguindo. A modernização da economia da região norte. Galera, é importante a gente entender o seguinte, a região norte, ela passou por um processo de modernização, principalmente com o incentivo do governo militar para a ocupação da região. Vocês lembram da última aula? A SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, acabou atraindo pessoas para aquela região. Vamos conhecer um pouquinho melhor aqui. Ele vai falar aqui para a gente. No norte vivem os povos da floresta com sua economia tradicional e fortemente dependentes da natureza. Mas, como você estudou no módulo anterior, a região continua recebendo milhares de imigrantes e passa por intenso processo de mudança. Galera, a região norte do Brasil tem, aqui ó,
ferro, manganês, bauxita, diamante e ouro. Tudo isso é amplamente utilizado pela indústria. Lá também tem petróleo, gás natural e também tem madeira. Ou seja, pessoal, dá para desenvolver a região norte? Dá para desenvolver. E é importante falar que na região norte do Brasil tem extração mineral, que é super importante para a economia do Brasil. Se hoje você tem utensílios de metal na sua casa, por exemplo, esses metais provavelmente vieram ou de Minas Gerais, ou do Pará, ou do estado do Mato Grosso, né? Do Mato Grosso do Sul, naquele pedacinho ali do Brasil. Ou seja, basicamente todo o minério de ferro, alumínio que a gente utiliza no dia a dia vem dessas regiões. E olha que importante ele falar aqui, ó. Mas para que todas essas riquezas possam ser exploradas e vendidas para outras regiões e países, é necessário ter energia. Galera, é importante a gente entender que energia elétrica é sinônimo de desenvolvimento. E aí o governo federal vem criando programas ali desde os anos 60, 1960, para a construção de usinas hidrelétricas naquela região. Tem uma que é super polêmica, né, pessoal, que está sendo construída há pouco tempo, que é a usina de Belo Monte. Por quê? Os rios da região norte do Brasil são rios de planície. E o bom de construir usina hidrelétrica é rio de planalto, rio inclinado, que tem cachoeira. Porque a água corre mais rápido, gira as turbinas com mais força e gera mais energia. Então o problema de gerar energia nos rios da região norte do Brasil é que lá os rios, por serem planos, têm um potencial para gerar menos energia. E para você gerar energia, você tem que alagar uma grande área, destruindo vastas áreas de florestas. Mas a gente sabe que a energia tem um lado positivo, né? Ela possibilita luz elétrica, iluminação noturna que ninguém dá valor, televisão, computador, máquinas e etc. Ou seja, turma, quando a gente fala assim que a energia elétrica, para gerar energia elétrica tem problema ambiental, mas aí quando a gente olha depois a gente vê que a produção de energia traz muitos benefícios para quem mora lá. Então, energia elétrica é importante. Aqui nós temos imagens, né, de duas obras que são importantes. A da esquerda é da construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, que produz energia no estado de Rondônia. E a da direita aqui, ó, é a usina hidrelétrica de Jirau, também em Porto Velho. Galera, olha que importante. Abastece, olha aqui, ó, 45 milhões de pessoas. Pessoal, vocês têm noção? 45 milhões de pessoas é 1/5 da população brasileira quase. Ou seja, essas usinas hidrelétricas, elas são extremamente importantes para a região norte do Brasil. Pessoal, vocês têm acompanhado na televisão faltando a energia no estado do Amapá. Galera, vocês viram como energia elétrica é importante? Vocês viram o caos que é a vida moderna sem energia elétrica? Então não dá também para recriminar quem constrói usina hidrelétrica na região norte, porque isso leva a desenvolvimento e energia elétrica é extremamente importante. Agora, olha aqui, ó. Esse é um dilema para a região, pois sem energia não há industrialização, empregos urbanos, acesso à tecnologia, perpetuando o ciclo de pobreza. Então, a energia elétrica é sinal de desenvolvimento, tá? E olha que importante aqui. Veja no mapa a seguir as principais áreas de mineração e as principais hidrelétricas já concluídas. Galera, então nós temos aqui nesse mapa, presta bem atenção. Na cor rosa, nós temos o projeto de Oriximiná, que é para extração de bauxita. A bauxita é a matéria-prima para a produção do alumínio. Nessa cor aqui mais esverdeada, que a gente tem aqui, a gente tem o Grande Carajás, tem produção de ferro e ouro, né? E aqui nós temos outras jazidas do projeto Carajás, que inclui outros tipos de metais também. Nós temos aqui algumas imagens com estrada de ferro, né? Isso aqui, pessoal, olha que importante. Ó, isso aqui é uma ferrovia. Sai lá da Serra dos Carajás e vai até o porto de Itaqui. Olha que importante, pessoal, para exportar esse ferro para o mundo todo. Então a gente tem também lá hidrelétricas, que são várias, né? Balbina, Samuel, Atumã, são usinas hidrelétricas muito importantes da região norte. Mas como criar condições para o desenvolvimento, incluindo todos os cidadãos? Galera, tem uma coisa importante para falar aqui, que é o seguinte. A região norte vem se desenvolvendo, mas ela precisa ser inclusiva, todo mundo tem que participar desse desenvolvimento. E olha que importante, os povos da floresta sabem utilizar os recursos sem desequilibrar o meio ambiente. Então, como desenvolver a região norte do Brasil de forma ordenada, né, e manter a riqueza que tem lá? Difícil, hein? O que ele está falando?
Como desenvolver a região norte sem destruir o meio ambiente? Complicado. Aqui, vamos começar a entender um pouco melhor sobre a industrialização do norte do Brasil. A industrialização teve início em 1957, com a instituição da Zona Franca de Manaus. A criação dessa zona tinha o objetivo de atrair empresas, gerar empregos e dar início a um sólido processo de industrialização. Galera, eu vou simplificar para vocês o que está escrito aqui, é o seguinte. Até os anos 60, o Brasil tinha uma dificuldade muito grande de importar produtos. A partir dos anos 60, o governo militar instituiu uma política que dificultava a importação. O que é importar? Trazer produtos de outros países. Era caro trazer produtos de outros países. Como solução, o governo pensou o seguinte, 1967, né, já era o período da ditadura militar. O governo pensou o seguinte, vamos trazer indústrias modernas para o Brasil, a Philips, a Honda, entre outras fábricas, e em vez deles trazerem o produto pronto, eles montam o produto no Brasil e a gente deixa de cobrar imposto. Foi isso. A Zona Franca de Manaus tinha esse intuito, tá? Montar o produto aqui dentro do Brasil, gerar emprego dentro do Brasil, pagar impostos dentro do Brasil, sem trazer o produto pronto de fora, de outro país. Isso contribuía com o desenvolvimento tanto da economia do nosso país, como também da região norte. Aqui nós temos duas imagens de um pedacinho, né, da Zona Franca de Manaus. Galera, isso é gigante, gigante. E aqui a imagem interna de uma fábrica, se vocês observarem, ela está com um componente eletrônico na mão. Tem muita fábrica de eletrônico nessa região, né? E aí ele vai falar aqui, com intenso turismo para compras, houve grande crescimento em todas as atividades econômicas da capital amazonense. Foram construídos hotéis de luxo, aeroporto, isso atraiu pessoas para lá. Só que olha o que aconteceu, nos anos 90, o presidente do Brasil era o eleito, né, o primeiro presidente da nova democracia do Brasil, depois da ditadura militar, Fernando Collor de Mello, instituiu uma política no Brasil diminuindo os impostos dos importados. E aí o povo brasileiro, com aquela coisa de que vem de fora é melhor que o nosso, ou seja, o produto importado é melhor que o produto brasileiro, parou de comprar produtos que vinham da Zona Franca de Manaus e começou a trazer produtos de fora do Brasil. Isso dificultou demais o desenvolvimento econômico da região norte do Brasil, porém, barateou o preço dos produtos importados. Quem foi criança nos anos 90 sabe o que é brincar com brinquedos chineses. Nossa, eu fui criança nesse período e era brinquedo chinês para tudo quanto é lado. Por quê? Porque o governo incentivou a importação. Então tudo que a gente ia comprar que era brinquedo era made in China. Bom, como a natureza preservada e a cultura regional geram dinheiro. Galera, o que ele vai falar aqui pra gente? É que você pode gerar atividade econômica sem ser indústria. Aqui nós temos a imagem de um hotel. Já viram um hotel em cima de um rio? Olha que interessante. A gente chama isso aqui, pessoal, de hotel de ecoturismo. A pessoa que vai se hospedar, ela vai para conhecer a floresta, para explorar sem destruição. Aqui nós temos a imagem do Círio de Nazaré, que é na verdade, é uma procissão, né, da Igreja Católica. Galera, e é a maior procissão do mundo. Ela acontece no nosso país, na cidade de Belém, capital do Pará. Olha a multidão de pessoas aqui cultuando os santos. Muito legal. Aqui nós temos a imagem do boi, né, da festa do boi garantido e do boi caprichoso. Né, não sei se vocês já ouviram falar. Galera, isso aqui talvez seja a maior expressão popular e cultural da região norte do Brasil, né? A festa do boi bumbá. E aqui nós temos a atividade 3 para analisar a tabela. Está acabando a nossa aula. Crescimento da população. Se vocês observarem de 1960 até 2015, a população em todas as capitais aumentou. Olha aqui, Manaus, Belém, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Macapá e Palmas, todas essas cidades aqui tiveram aumento populacional. E por que elas aparecem a partir dos anos 90? Aqui, vamos lá, primeiro para a pergunta. Por que os dados referentes à cidade de Palmas só aparecem a partir dos anos 90? Vocês lembram da última aula? Cidade de Palmas não existia até 1988. Estado de Goiás e o estado do Tocantins eram um estado só. E aí, em 1988, o estado foi dividido ao meio, o estado do Tocantins surgiu e, claro, a capital Palmas também. Então, a capital Palmas do estado do Tocantins é a capital mais nova do nosso país.
2. O que ocorreu com a população das capitais da região norte entre 1960 e 2015? Galera, a população aumentou, né? E por que ela aumentou? Porque tivemos novas estradas na região, o governo federal incentivou o governo militar a chegada de imigrantes, a propaganda que tinha de que lá tinha muita riqueza natural, a construção de grandes usinas hidrelétricas gerando energia e também a criação da Zona Franca de Manaus. E aí, consequências para o meio ambiente. O meio ambiente sofreu com desmatamento, perda da biodiversidade, erosão do solo e assoreamento dos rios. E para os povos da floresta, o que aconteceu? Pessoal, interferiu diretamente no modo de vida dos povos da floresta, que dependem dela, dos rios, para sobreviver. Com o desmatamento, eles tiveram que mudar para cidades e passaram a viver nas periferias, sem trabalho, com dificuldade de sobrevivência. Galera, quem era da floresta não tinha mais o que viver, foi para a cidade. Chegou na cidade sem estudo, sem dinheiro, foi morar onde? Nas favelas. Pessoal, tem muita favela. Quem acha que tem favela só em São Paulo e no Rio de Janeiro, está muito enganado. Manaus tem muitas favelas. Por quê? Os povos da floresta mudaram para a cidade, chegaram na cidade, não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha nada, tinha que achar um jeito de morar e acabaram indo morando nas favelas. E para as capitais? Galera, as capitais, elas cresceram muito rápido de forma desordenada, sem planejamento, sem infraestrutura, com favelas e subemprego. Ou seja, as cidades cresceram muito, mas sem dar oportunidade para todo mundo. E a questão 4. Cada região tem suas características naturais e culturais próprias, algumas atraem mais turistas que outras. Que atrativos têm sido buscados pelos turistas que visitam a região norte? Galera, o turista ele vai para o norte em busca do quê? Ele vai em busca de conhecer a floresta, os rios, né, de aventura. 2 atrativos que podem ser citados, ele também pode ir em busca do Círio de Nazaré, que é aquela procissão que a gente viu, e a festa do boi garantido e caprichoso, que é Parintins. Ufa! Terminamos? Quase! Pessoal, a tarefa de hoje vai ficar por conta de vocês. Então, vocês vão ler esse texto, vocês vão ler o texto inteiro. Vamos lá, começa na 182. Terminou de ler o texto? Responde as perguntas. Galera, são perguntas facinhas, por isso que a gente deixou para vocês resolverem. Tem mais perguntinhas na página 183. Leia com calma as perguntas e também tem mais um textinho para você ler e responder. Certo? Nossa, professor, bastante tarefa. Ah, galera, de boa. Uma parte a gente já resolveu para você aqui na aula. Outra parte fica por sua conta. Dica, terminou a aula, já começa a fazer atividade, não fica esperando não. Você vai receber os slides e aí vai ajudar você a responder. E a tarefa, que é o que não tem resposta, você já começa a fazer também ali. São respostas simples e bem tranquilas. É muito mais interpretação de texto do que qualquer outra coisa. Beleza? Então hoje nós terminamos a nossa videoaula 18, a unidade 16. A gente encerra a região norte do Brasil e falta só mais uma aulinha para a gente concluir todas as aulas da apostila 4, tá bom? Então, pessoal, um beijo para todo mundo, estudem, tá acabando, não deixem de entregar as atividades e até a próxima aula. Tchau, tchau!